Olá, seja bem-vindo à videoaula sobre a reparação avançada do motor EC5. O motor EC5 ele é uma evolução do motor TU5 JP4 e ele equipa os veículos Peugeot 208, 2008, 308 Partner e também equipa os veículos Citroën C3, Aircross e Berlingot. Ele apresenta as seguintes evoluções em relação ao seu antecessor. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a adoção de um sistema de comando de válvulas variável, o VVT. Internamente nesse motor, ele possui uma série de avanços para redução de atrito, é o que nós chamamos de pacote de low friction, ou seja, baixo atrito. Temos também a adoção de um novo sistema de injeção eletrônica com sistemas de aquecimento através de velas aquecedores para o sistema de partida frio. Temos também a adoção de um sensor de fase que atua diretamente com o VVT, além de uma bomba de óleo variável em sua vazão de forma mecânica. Isso facilita também a redução de atrito para este motor. Durante o processo de desmontagem do motor, nós veremos com um pouco mais de detalhes cada um desses itens que abordei aqui. Vale lembrar que a numeração do motor está localizada no bloco do motor em uma face lateral. Iniciaremos mostrando aqui, localizando na documentação técnica, aonde você deve encontrar todos os procedimentos de reparação desse motor. Para isso, devemos aqui selecionar um veículo que é aplicado o motor, por exemplo, um 208. Vamos selecionar aqui agora a motorização, motor EC5. Clicamos em validar. Selecionamos aqui a opção grupo motor. Após isso, método de reparação e temos aqui a opção revisão motor tipo EC5. E abre aqui uma lista de todos os procedimentos e controles que efetuaremos nesse motor neste momento. Conforme descrito na documentação técnica para a desmontagem do motor, iniciamos apresentando as ferramentas que são necessárias. Temos basicamente dois cofres. O cofre C0132, que constitui aqui as ferramentas para sincronismo, travamento de polias, por fim, algumas demais aqui que serão utilizadas. E temos um segundo cofre, que é o C0132-2, para a parte de retentores. Veremos no nosso vídeo toda a utilização desses ferramentais. A primeira coisa que devemos fazer aqui no motor é fixá-lo a um cavalete e, na sequência, remover toda a parte de periféricos, ou seja, coletores de admissão, de escapamento, aqui o cárter frontal aqui da correia de distribuição, bobina, tubulações, caixa aqui de saída da válvula termostática, por fim, toda a parte externa, sensores que compõem o motor, que não farão parte aqui especificamente de detalhes aí que a gente vai estar envolvendo nessa reparação. Nosso grande objetivo é chegar à parte central do motor, ao miolo do motor, onde estão aí todos os detalhes.
Agora vamos fazer aqui o sincronismo da correia dentada, fazendo a fasagem aqui da engrenagem da admissão, do escapamento e do virabrequim. Nós utilizamos nesse momento as ferramentas conforme determina a documentação técnica. Então, um pino de 8 milímetros que vai aqui no comando de escapamento, um outro pino de 6 milímetros que vai no comando de admissão e, por fim, esta ferramenta que vai ser colocada num orifício exclusivo no bloco do motor e no volante. Então, nós vamos aqui movimentar o motor através do virabrequim. Movimentamos até que visualmente o furo aqui da engrenagem do escapamento coincida com o furo no cabeçote. Então vamos visualmente aqui. Inserimos aqui o primeiro pino. Ok. Vamos colocar aqui o segundo pino. Muitas vezes é necessário aqui um pequeno movimento no virabrequim para frente, para trás, para que a ferramenta se encaixe completamente. E por fim, colocamos aqui o orifício aqui no bloco do motor. Pronto, encaixada a ferramenta. Feito isso, podemos soltar aqui o esticador e fazer a remoção da correia. Uma vez então sincronizado comandos e garantido aqui que o virabrequim está bem travado lá com a ferramenta no volante, nós vamos soltar aqui o esticador. Tiramos toda a tensão do esticador e aí sim fazemos a remoção da correia. Uma vez aqui removida a correia, nós já removemos aqui o esticador da correia. É sempre importante verificar se ele não possui folga ou ruído. A mesma coisa deve ser feita aqui com o rolamento de apoio da correia e com a bomba d'água. Devemos verificar se não existem folgas ou ruídos envolvidos. Então nós vamos remover aqui o rolamento de apoio da correia. E por fim, aproveitamos para soltar aqui a engrenagem da correia dentada do virabrequim. Note que a engrenagem possui uma chaveta, então esse tipo de engrenagem ela só existe uma posição de montagem em relação ao virabrequim. E agora nós vamos passar aqui para a remoção da tampa de válvulas e consequentemente a remoção das engrenagens e do cárter aqui também da correia dentada. Agora vamos soltar aqui as duas engrenagens. Para isso, nós temos que travar aqui, utilizar uma chave para travar o comando. Então é isso que eu vou mostrar agora para vocês, como efetuar essa tarefa. Então aqui nós temos uma parte do comando de válvulas, que é um quadrado. Nós inserimos aqui uma chave de 24 milímetros, bem nessa região, para que a gente possa segurar o comando para soltar a polia. Uma vez então travado aqui com a chave 24 o comando, nós vamos proceder aqui removendo o parafuso da engrenagem do escape. Depois, passamos aqui do mesmo modo no comando de admissão. Devemos aqui soltar esse cubo aqui 38, esse tampão. Agora nós conseguimos soltar o Torx que está aqui. Aqui nós temos a engrenagem do comando de válvulas variável, o VVT, onde pode ser observado a chaveta aqui na parte interna da polia. O pino deve ficar alinhado com o raso aqui na ponta do comando. Vamos aqui remover a polia de escapamento. Ela é uma polia fixa. O comando de válvulas variável é apenas a admissão. E tal qual a admissão, no escapamento também nós temos uma chaveta aqui,
que também deve ficar alinhada com esse rasgo no comando aqui. Vamos remover aqui agora a carenagem da correia de distribuição. Faremos aqui a remoção do cavalete superior dos comandos de válvula de admissão e de escapamento, para que a gente possa também ter acesso aos parafusos do cabeçote e, por sua vez, efetuar a sua remoção. Um cuidado bastante importante aqui para os dois cavaletes que vamos soltar agora é sempre soltá-los das extremidades para o centro, ok? Assim como fazemos com a parte de soltar aqui o cabeçote, faremos também para esses dois cavaletes. Uma atenção que devemos ter é que, para o comando de escapamento, aqui esse cabeçote aqui, ele tem duas orelhas, que são as orelhas onde fixa a bobina de ignição. Se vocês podem perceber aqui, para admissão ele já não tem a orelha. Então só tomar cuidado aqui, não inverter isso, ok? Então na hora da montagem isso facilita. E agora sim nós podemos levantar aqui. Como ele é uma peça colada, nós vamos utilizar aqui um martelo de neoprene de plástico, dando pancadinhas aqui na lateral para que ele descole, ok? Então a gente vai proceder dessa forma. Aqui devemos agora remover os parafusos do cabeçote, consequentemente o cabeçote. Antes disso, devemos remover cada um aqui dos tuchos, tá? Dos tuchos hidráulicos de válvula, sempre respeitando a sua posição de montagem aqui. Ou seja, eu vou colocar aqui todos os tuchos do primeiro cilindro, 2 de admissão, 2 de escapamento e depois os demais cilindros. Então é importante sempre respeitar o tucho, a montagem dele na mesma posição que ele estava montado. Então devemos marcar isso aí em uma folha, na bancada, para que você não corra o risco aí de gerar uma inversão. Então organizamos aqui cada um dos tuchos, lembrando que o primeiro cilindro desse motor é ao lado do volante. Então nós temos aqui os tuchos de admissão e escapamento organizados conforme os cilindros. O importante também é sempre colocar aqui o tucho em sua posição de montagem, ou seja, não fazer isso aqui, ó, não inverter ele. Porque lembrando que o tucho, em sua parte interna, ele possui óleo. Então se você inverter aqui, vai vazar esse óleo lá dentro e, consequentemente, na hora da montagem, vai demorar muito mais tempo para esse tucho se carregar. Então, a gente sempre acondiciona aqui os tuchos em sua posição normal de montagem, ou seja, tal como ele é montado lá no motor. Legal? Faremos agora aqui a remoção do cabeçote. Lembrando de soltar os parafusos do cabeçote sempre das extremidades para o centro, em forma espiral. Aqui no motor EC5, note aqui a junta de cabeçote do tipo metálica, com a posição de montagem para a parte de cima, o alto aqui, o top. É dividida em várias camadas, ela é do tipo multifolhas. Também deve ser substituída sempre quando do reparo do motor. Em relação aqui aos pistões, nós temos aqui a gravação na cabeça do pistão,
uma seta indicando a distribuição, bem nessa lateral aqui. Então a seta para frente, lá a distribuição. Nós temos a cabeça do pistão com um ressalto, pois a sua taxa de compressão ela foi elevada para 12,5 para 1. E o bloco em si é um bloco de camisa seca, não é de camisa úmida, as camisas não são possíveis de remoção, um bloco de ferro fundido. Faremos agora a remoção do cárter de óleo e do virabrequim e posteriormente cada um dos pistões. Próxima etapa é a remoção aqui da bomba de óleo variável. Iniciamos removendo esse defletor que tem aqui, fixado através de 3 parafusos. Depois soltamos os outros 3 parafusos de fixação da bomba. Vale lembrar que a bomba de óleo ela está ligada ao eixo virabrequim através de uma corrente e ela não possui nenhum tipo de tensor. Portanto, na hora da sua remoção, basta aqui fazer uma manobra na lateral para que você consiga ganhar uma folga na corrente e, por sua vez, conseguir fazer a remoção dela. Feito isso, vamos remover aqui as flanges dianteiras e traseiras dos retentores do virabrequim. Vamos iniciar aqui a remoção do virabrequim, removendo a capa de cada uma das bielas de cada cilindro e depois a remoção de cada mancal de cada munhão. Agora removemos o pistão do quarto cilindro. Vale ressaltar que a biela utilizada nesse motor ela é do tipo fraturada, ou seja, vocês podem observar aqui, ó, que ela parece que está quebrada, né? E na verdade ela está mesmo quebrada nessa superfície. Isso deve-se para você garantir o melhor contato possível entre a biela e a capa da biela, para que você tenha um diâmetro aqui o mais perfeito possível. Então é uma tecnologia empregada nessa biela que a gente chama de biela fraturada. Um detalhe muito importante é que você não deve inverter esta capa no momento da montagem. Então isso não pode acontecer, ó. Se você inverter, você vai perceber, ó, que fica uma folga aqui nesse ponto, porque ele não encaixa a quebra perfeita como do outro lado. Então, a orientação que nós devemos ter é a seguinte: um dos lados ele é totalmente liso, não tem nenhuma ranhura aqui na capa da biela. Vamos olhar o outro lado. Aqui, ó, também. Então, um detalhe importante que nós devemos observar é o seguinte: você deve alinhar aqui, ó, esses dois rebaixos aqui com esse ressalto. Eles devem ficar posicionados do mesmo lado. Do outro lado não existe isso. Ele é liso aqui e liso aqui. Então, só tomar cuidado com isso. Se você inverter, você vai ter problemas aí de deformar a biela e uma folga excessiva também. Preste bastante atenção nisso.
Agora, na hora de remoção aqui das capas de cada um dos munhões, devemos atentar sobre a correta posição de cada uma delas. Vocês vão observar que em cada munhão, partindo aqui do volante do motor, existe o número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, cada munhão desse deve ser montado na mesma ordem. Outro detalhe também é a posição do número. O número ele deve ficar em pé em relação aqui, ó, ao suporte do filtro de óleo. Então, nós aqui, o número é em pé em relação ao suporte. Vamos remover aqui o primeiro mancal, número 1. E aqui nós temos a capa. Outra forma também de identificação da posição correta da capa do mancal é, nós temos aqui a unha do casquilho do bloco, que é representado aqui por esse quadradinho aqui, ó. E nós temos também a unha do casquilho do mancal, que está aqui, ó. Então a correta montagem é a unha da capa do mancal na mesma posição, orientada na mesma posição em relação à unha do casquilho que está no bloco. Então essa aqui é a posição correta, ó. Olha lá o número 1. Um momento importante aqui antes de remover o virabrequim é remover aqui as bronzinas de apoio aqui do virabrequim, que ficam montadas aqui no segundo mancal. Para isso vamos utilizar aqui uma chave de fenda e empurrar aqui a bronzina para que a gente consiga aqui fazer a remoção da mesma. Aqui na parte inferior do bloco do motor, nós percebemos os injetores de óleo em cada um dos cilindros. Eles são responsáveis por resfriar a cabeça do pistão, permitindo uma troca térmica. Então, com o movimento do pistão aqui, como eu posso exemplificar aqui, ó, para cima e para baixo, o tempo todo óleo lubrificante vai estar sendo jogado na parte de baixo da cabeça do pistão, fazendo a troca térmica e, consequentemente, fazendo aí um bom trabalho em relação à lubrificação também das paredes do cilindro. Um detalhe bastante importante é que esses injetores nunca devem ser entortados, movimentados, pois se você fazer isso, vai acontecer dele errar a posição exata de onde ele tem que jogar esse óleo. Então existe um procedimento aí de controle desses injetores, e é importante que esse procedimento seja obedecido para que você garanta o correto alinhamento desses injetores de óleo. Uma vez desmontado todo o motor, vamos falar de algumas tecnologias que ele possui aqui para redução de atrito, que é o que a gente chama de low friction, ou seja, baixo atrito. Vamos falar um pouquinho aqui dos casquilhos. Então, tanto os casquilhos de biela quanto de mancal, ele possui na superfície aqui os chamados de micro grooves ou micro ranhuras. O que são elas? Você pegando aqui o seu dedo e pegando a unha aqui, passando, você sente uma certa rugosidade. Microcanais foram colocados aqui. Se a gente compara isso a uma bronzina normal, como essa aqui, ó, que eu estou pegando para vocês, não existe, ela é totalmente lisa. Mas para que serve isso que eu estou falando? Serve para você garantir uma película fina de óleo aqui, que por sua vez vai reduzir o atrito de contato da bronzina com o eixo virabrequim que está se movimentando, ok? Então essa tecnologia é uma tecnologia aplicada às bronzinas de biela e também às bronzinas aqui de munhão do virabrequim. Todos eles vão ter. Bom, nós já falamos aqui a questão da biela fraturada, tranquilo. Outro detalhe bastante importante também que nós temos na biela é o fato de um grande alívio de peso que foi considerado em relação a ela, principalmente aqui na parte da cabeça dela. Ainda em relação ao conjunto biela e pistão, nós temos pistões bem pequenos em relação à saia. A saia dele vocês podem perceber que ela é bem baixinha.
nós temos aqui muitos pontos onde nós temos alívio de peso, alívio de material. Isso faz com que esse conjunto móvel tenha um peso extremamente reduzido. Aqui anéis muito finos, o primeiro anel de compressão, o raspador de óleo, lubrificação, eles são bem fininhos. Isso garante um baixo atrito de contato com a camisa durante o seu movimento aí alternativo de subida e descida. Também é percebido aqui na cabeça do pistão uma coloração diferente, mais escura, né? Então é um tipo aqui de tratamento térmico de dureza superficial aqui na cabeça do pistão e na canaleta do primeiro anel. Então uma tecnologia aqui onde você tem uma anodização dura na cabeça do pistão, um tratamento térmico aí bastante importante para garantir a durabilidade deste elemento. E aqui, conforme falamos, na cabeça do pistão, o ressalto envolvido aqui, ok? Um dos objetivos também aqui em relação ao bloco do motor é que nós temos a adoção de um novo óleo lubrificante, que é o 530, e também a adoção aqui de um brunimento fino na parede de cada um dos cilindros. Então vocês podem notar aqui que existe um brunimento bastante fino em relação à parede dos cilindros. Você pode passar o dedo aqui, você vai sentir, se você puder comparar com o motor TU5, você vai ver que é uma redução drástica aí de rugosidade aqui, para garantir também um baixo atrito aí envolvido. Vamos proceder agora na desmontagem do cabeçote. Vamos fazer aqui a remoção das válvulas do primeiro cilindro, as válvulas de admissão de escapamento. Lembrando que o procedimento que será mostrado aqui para o primeiro cilindro, ele equivale para todos os demais. Então, para essa tarefa, nós vamos utilizar aqui uma ferramenta para você encolher a mola e remover aqui as travinhas através de uma chave de fenda. O procedimento consiste em, a gente vai inclinar aqui o cabeçote, coloquei 2 panos aqui para apoiá-lo melhor, não deixar a superfície aqui de contato da junta direto aqui com a bancada. Então nós vamos aqui introduzir a ferramenta, através aqui da rosca nós vamos pressionar a válvula até encostar e aí vamos acionar aqui. Então, posicionar numa outra posição para ficar mais fácil de vocês verem o que está acontecendo. Então lá a gente vai acionando até remover as travinhas. Com o auxílio da chave de fenda, nós removemos as travinhas. Minha chave de fenda já está previamente magnetizada. Isso me ajuda nessa tarefa também. Vamos remover aqui agora o prato da mola e a própria mola. Feito isso, podemos empurrar aqui e sacamos a válvula. Partiremos agora para a metrologia do motor. Vamos iniciar aqui com a metrologia do cabeçote. No cabeçote, nós fazemos aqui uma verificação em relação às válvulas, como nós desmontamos aqui as válvulas de admissão e escape de um dos cilindros. Então vamos fazer aqui a remoção dela. É importante que nesse momento aqui nós estejamos sem o retentor da válvula, então ele já tem que estar fora, até porque ele vai ser substituído posteriormente. Então, os controles que nós devemos fazer aqui na válvula, seja de admissão ou escape, é verificar a folga da haste com o seu respectivo guia. Através de um micrômetro, nós devemos medir o diâmetro aqui da válvula e comparamos com a documentação técnica. Se os valores aqui do diâmetro da haste de válvulas estiverem dentro das tolerâncias na documentação técnica, significa que ela está ok. Passamos então para uma verificação do guia. Dependendo da situação, o guia ele pode ser vendido como uma peça de reposição. Em todo caso, consulte aí o seu departamento de peças para saber se é vendido o guia separado. Caso não seja vendido o guia separado,
é possível fazer uma retífica do cabeçote, uma substituição. Existem empresas especializadas que fazem a substituição do guia do cabeçote e, por sua vez, acabam voltando aí às suas condições originais. Então, também para a válvula de admissão, nós vamos fazer a remoção e medimos aqui da mesma forma a sua haste e verificamos, comparamos com o diâmetro na documentação técnica. Outro detalhe também bastante importante é sempre verificar, embora este seja um motor novo, mas verificar nessa superfície aqui de contato da válvula, durante todo o seu entorno, todo o seu diâmetro, se existe a marcação de assentamento, tanto na válvula quanto aqui também na sede de válvula. Isso indica que a válvula possui uma boa vedação naquele cilindro, ok? Então, verificamos aqui as válvulas para todos os cilindros. Uma forma também de verificar a folga de uma forma um pouco mais prática é introduzir a válvula no seu orifício, no seu guia, e deixá-la afastada 10 milímetros, por exemplo, e movimentar a válvula nesse sentido. Isso você vai sentir aqui uma pequena folga. De uma maneira geral, quanto menor a folga, melhora. Quanto menor a folga, indica que existe um desgaste pequeno. Se você efetuando esse movimento percebe-se uma folga muito grande, significa que você já tem uma folga elevada no guia e consequentemente na haste também, e aí é passível de uma substituição e de uma retífica. Outra medição que nós devemos fazer aqui é a medição da planicidade do cabeçote, ou seja, se essa superfície aqui de contato ela está devidamente plana. Um cabeçote que passou por um superaquecimento, por exemplo, ele pode apresentar isso aqui de uma forma deformada, ok? Então, para isso, nós utilizamos uma régua própria para medição, onde nós vamos colocá-la aqui de forma diagonal na superfície do cabeçote. Essa superfície ela deve estar já limpa, isenta de qualquer impureza aí proveniente da junta de cabeçote ou carbonização. Então, nós vamos apoiar esta régua aqui na diagonal. E o objetivo aqui é fazer passar entre a régua e entre o cabeçote a lâmina, a menor lâmina que você tiver aqui no calibre de lâminas. Então eu vou pegar aqui a minha menor lâmina que eu tenho, que é uma lâmina de 5 centésimos. E eu vou tentar fazer com que essa lâmina passe aqui, ó. Olha lá, ó. Consigo fazer passar aqui, consigo fazer passar aqui. Aqui já entra com dificuldade. E aqui também entra. Então, se está entrando essa lâmina de 5 centésimos, significa que a minha medida, eu já tenho 5 centésimos. Será que eu tenho 1/10 aqui nesse cabeçote? Então, eu vou selecionar uma lâmina de 1/10. Aqui. E fazer o mesmo procedimento. Vamos ver se ela passa aqui no nosso cabeçote. Olha lá, ó. Passa também, 0,10, passa, aqui já não passa, ok? Vamos aqui evoluir mais um pouco, vamos para uma lâmina maior que 0,10, uma lâmina de 15 centésimos. Vamos fazer passar aqui, já não passa. Ou seja, eu tenho uma medida entre 10 e 15 centésimos. Comparamos esse valor com o que indica a literatura técnica. Neste caso, a planicidade exigida aqui é que a gente tenha um empenhamento de no máximo 5 centésimos. Ou seja, esse cabeçote está fora de especificação. A próxima etapa a fazer é executar aqui a medição da altura do cabeçote, então você utiliza aqui um paquímetro fazendo a medição da altura do cabeçote e comparando com a literatura se é possível efetuar aqui um processo que é chamado de retífica, aonde vai se fazer novamente aqui a planicidade do cabeçote, ok? No nosso caso, caso exista a possibilidade de retífica, será feita. Caso contrário, a gente tem que substituir o cabeçote. Vamos fazer aqui a medição agora do pistão. Lembrando que o pistão deve ser medido sempre pela saia. Existe até esse ponto aqui da ausência aqui do teflon na lateral, que é o ponto aonde deve ser medido. Então nós devemos, através de um micrômetro devidamente aferido, né, e com capacidade suficiente, efetuar aqui a medição na saia do pistão. Fazemos a medição do valor estabelecido,
e comparamos com esse valor na literatura. Caso esteja dentro dos padrões estabelecidos, tudo certo. Em relação ao pistão, ok, nós faremos o mesmo procedimento lá no bloco dos cilindros para medição de diâmetro. Aqui, com a biela montada, né, com a capa da biela montada, nós podemos fazer também a medição interna desse elemento. Para isso, nós utilizamos um elemento que é o chamado de comparador de diâmetros internos, que é a mesma ferramenta que a gente vai usar lá para medir o diâmetro de camisa. Passamos aqui ao virabrequim, onde nós faremos a medição dos munhões e também dos moentes. Também de posse de um micrômetro devidamente calibrado e com capacidade correta, nós faremos aqui a medição em cada um dos munhões, comparamos com a medida da literatura técnica dentro das tolerâncias. Em relação ao bloco do motor, é importante efetuarmos 3 medidas aqui em cada um dos cilindros. A primeira medida é a do diâmetro dos cilindros. Então, através de um comparador de diâmetros internos, ou também conhecido como súbito, devemos efetuar a medição interna de cada um dos cilindros e comparar esse valor com a documentação técnica. Existem tolerâncias para que você tenha aqui o diâmetro dentro de condições que são perfeitas. Então você deve usar essa tolerância, essa medida padrão e comparar para saber primeiro se cada um dos cilindros aqui estão dentro da especificação que é recomendada. A segunda medida é a medida que nós chamamos de ovalização. O que é a ovalização? Ela é a diferença de diâmetros em relação aqui a toda a extensão do diâmetro daquele cilindro. Então nós devemos tomar uma determinada medida num ponto, girar o comparador de diâmetro interno 90 graus e efetuar novamente a medida. Anotar as diferenças de medida. Também na documentação técnica existe um valor que é determinado de ovalização máxima. Sempre efetuar este procedimento na parte superior do cilindro, depois um pouco mais abaixo, inferior, né, ao centro mais ou menos do cilindro, e depois lá embaixo na parte inferior. Então, anotar essas medidas e comparar em relação à ovalização do cilindro. A terceira e última medida que devemos fazer é a chamada de conicidade. O que ela vem a ser? Vamos imaginar que o cilindro, né, a camisa aqui em corte, como se eu te fizesse um corte aqui agora, vamos imaginar que ela tem que ser paralela, máximo paralelo perfeito. A conicidade é o quê? Ela mais fechada em cima e aberta embaixo, ou mais fechada embaixo e aberta em cima, ou mesmo de forma de um barril, formando um barril. Você tem uma conicidade nesse cilindro. Quanto menor a conicidade, melhor para o funcionamento do bloco do motor. Então a conicidade também medimos com o comparador de diâmetro interno, porém agora tomando a medida na parte superior, depois a medida na parte inferior. Comparamos a medida na parte superior com a parte inferior, daí temos a diferença dessas medidas, é o quanto meu cilindro está cônico, ou melhor, o quanto ele está com conicidade. Comparamos essas medidas com a informação na documentação técnica. De uma forma geral, a melhor situação é termos um cilindro com diâmetro perfeito, um cilindro sem ovalização, tanto na parte de cima, no meio e embaixo, e um cilindro totalmente paralelo. Uma vez efetuada toda a metrologia do motor e definidos os componentes que estão bons ou ruins e que precisam aí a sua reparação, vamos dar início à montagem do mesmo. Para isso, é importante que alguns elementos sejam sistematicamente substituídos, tais como juntas e retentores são obrigatórias a substituição em todos os momentos aí na montagem de um motor. Então vamos dar início agora fazendo a colocação dos pistões e depois de cada casquilho do virabrequim e também efetuando uma parte importante nesse motor, que é o acasalamento das bronzinas de mancal. Passaremos agora para a etapa importante neste motor, que é o acasalamento das bronzinas de munhão em relação ao virabrequim. Bom, como é que funciona? Basicamente, no virabrequim, em um dos contrapesos, você vai encontrar 5 letras.
gravadas. E aqui no bloco do motor, na parte frontal também do bloco, você vai encontrar 5 letras gravadas aqui. Cada letra, ela corresponde a um mancal. Partindo da primeira letra, em ordem de leitura, que é o primeiro mancal, ou seja, o mancal aqui do lado do volante, e as demais letras indo até o lado da distribuição. Mas o que é esse acasalamento? Qual o objetivo dele? Nós temos um diâmetro aqui no virabrequim e temos um diâmetro aqui no bloco do motor, aonde, acoplado aqui ao bloco, nós temos o casquilho que vai na capa e o casquilho que vai no bloco. Você tem diferentes medidas ao longo do processo produtivo do virabrequim e ao longo do processo produtivo do bloco. Para que você mantenha a folga de óleo, ou seja, a folga entre o casquilho e o virabrequim, sempre dentro da medida recomendada, o que o departamento de engenharia vai fazer? Ele vai fornecer para você 3 classes de casquilho, aonde podem ser utilizadas essas classes com espessuras diferentes para você acasalar aqui. Ou seja, todos os casquilhos que vão aqui no bloco, segundo a documentação técnica, serão da cor preta, onde nós temos uma gravação na lateral do casquilho por uma pinta, ok? Preta. Nós podemos ter basicamente 3 classes, a preta, temos uma outra classe também, que é a verde, e por último, a classe azul. Cada classe de casquilho existe uma espessura da bronzina. Consequentemente, você consegue, através da espessura, determinar a folga exata de óleo, ou seja, a folga entre o munhão e as bronzinas, permitindo com que haja aqui uma película, uma fina camada de óleo. Então, em função das letras, é que nós vamos determinar qual tipo de casquilho a ser aplicado nesta peça, na capa do mancal. Reforçando, todas as bronzinas do bloco são de cor preta. Vamos ver agora como executar essa tarefa. Vamos lá? Só um cuidado na montagem, é que os casquilhos aqui do segundo e do quarto mancal, eles são ranhurados, eles têm esse canal aqui, tanto no casquilho que vai no bloco, quanto o casquilho que vai aqui também, ó, na capa do mancal. Essa ranhura deve-se a esses mancais levarem o óleo para as bielas dos 4 cilindros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não inverter, colocando casquilho liso nessa região, porque se isso for feito, consequentemente, você vai ter problemas de lubrificação aí com as bielas, os moentes das bielas, e aí, consequentemente, ter problemas de travamento do motor. Então, muita atenção nesse momento. Uma vez montado, devemos aplicar o torque conforme determinado na documentação técnica. Uma vez montado o conjunto, devemos fazer a medição conforme a literatura técnica indica, da folga axial do virabrequim, ou seja, a folga lateral do virabrequim. Lá na desmontagem, nós retiramos dois casquilhos laterais. Esses casquilhos foram repostos agora e por isso a gente tem que medir essa folga lateral. Então, através da utilização aqui de um relógio comparador com uma base magnética, vamos fixá-la aqui na parte frontal do bloco e colocar aqui a ponta do relógio comparador na ponta do virabrequim
e gerar aqui o deslocamento lateral do mesmo. Devemos empurrar o virabrequim para um dos lados, então com o uso de uma chave de fenda nós movimentamos ele, vamos zerar o relógio comparador, ok, e fazemos o deslocamento para um lado e para o outro e anotamos o valor. Comparamos o valor lido com o valor indicado na documentação técnica. Caso o valor esteja fora do determinado, deve-se verificar se o casquilho utilizado aqui lateral ou o próprio virabrequim está com as medidas apropriadas. É chegada a hora agora de montar aqui os pistões e os anéis no seu respectivo cilindro. Então, uma vez que nós montamos os anéis aqui com um alicate específico de anéis, nós deveremos agora utilizar uma cinta de anéis comum para colocar o pistão, fechar os anéis para que ele seja colocado no seu cilindro. Duas coisas são importantes nesse momento. Primeiro, devemos ter uma defasagem entre pontas de anéis aqui de 120 graus. Com a utilização aqui de uma caneta, nós vamos aqui gerar a defasagem, então vou marcar aqui nesse ponto e nesse ponto. Temos aí uma divisão da circunferência de 120 graus e aí eu vou colocar cada ponta de anel aqui em cada uma dessas referências. Então eu vou defasar aqui, começando de baixo para cima, o primeiro, essa ponta aqui alinhada com essa marcação. Depois eu vou colocar aqui o raspador de óleo numa outra posição, aqui, e o anel de compressão numa outra posição. Então nós temos aqui, para essa marca, um anel posicionado, para esta outra marca, outro anel posicionado e por fim, para esta marca, um outro anel. Colocamos aqui a cinta de anéis, apertamos, indicamos o pistão, lado diste para distribuição, montamos aqui. Com o martelo de neoprene, damos leves pancadinhas aqui para alinhamento da cinta. Voltamos a verificar a possibilidade aqui de mais uma trava, com o pistão devidamente alinhado. E o virabrequim também feito de que forma que todos os moentes fiquem alinhados, paralelos ali embaixo, para que a biela não bata nele, nós vamos deslocar lentamente o pistão para baixo. Então apoiamos aqui o martelo e com a mão fazemos ele entrar. Aqui nós vamos montar a flange da parte dianteira do virabrequim, da parte traseira também. Lembrando que toda essa superfície aqui ela deve ser coberta pela junta líquida, indicada na literatura técnica. Então, vamos passar aqui. Uma vez passado, efetuar a montagem. Aplicamos, através de um torquímetro, a recomendação do fabricante para o aperto dos parafusos. Vamos agora à montagem da flange do virabrequim. Também cola, limpeza e cola. Também aplicamos o torque recomendado. E agora é chegada a hora da montagem do retentor aqui no volante do virabrequim.
Para isso nós vamos utilizar uma ferramenta, conforme indicação na literatura técnica. Ela vai guiar o retentor para a correta montagem ali. Então essa ferramenta é composta dessa primeira parte. Depois nós temos aqui uma luva. E essa ferramenta que deve ser rosqueada lá no eixo virabrequim. Então vamos fixar aqui a ferramenta, a flange do virabrequim. Ela vem já com esses parafusos que através de uma chave de fenda nós vamos até o final da rosca. Depois nós colocamos essa flange aqui. Ela é o guia para a entrada do retentor. Apoiamos o retentor até o fim com a mão, o máximo que a gente conseguir, ok? E com essa ferramenta, ela vai empurrar o retentor ao local. E assim vamos com a ferramenta até o encosto. Encostou, pode tirar fora. Observar a boa montagem do retentor em relação à sua flange. Também para o outro retentor da polia do virabrequim, a mesma ideia. Através da ferramenta, vamos colocar o retentor aqui no seu local. Vamos apoiá-lo com a mão. E com a ferramenta, vamos levá-lo aí à posição correta. Encostou, parou. Observar o correto posicionamento do retentor. A última etapa desta parte inferior é a montagem da bomba de óleo. Sempre é importante, para uma bomba nova, colocar um pouco de óleo de motor aqui dentro para que ela não rode seca, devidamente seca. E aí sim, efetuar aqui a montagem. Tomando o devido cuidado de colocar a corrente no lugar. Aplicamos aí o torque recomendado pela literatura técnica. E por fim montamos aqui o defletor. Também aplicamos o torque recomendado. E passamos à etapa de montagem do cárter, onde toda a junta velha deve ser raspada e adicionada a nova junta líquida, conforme a recomendação da literatura técnica. Então, uma vez passada a junta líquida, vamos montar no lugar. Com a ferramenta devidamente aqui já instalada no volante e no bloco, já sincronizado aqui a posição dos pistões do virabrequim, vamos aplicar aqui o torque ao volante, conforme a documentação técnica informa. Vamos voltar o cabeçote agora ao bloco. Para isso colocamos a junta de cabeçote nova com a marcação aqui de top para a parte superior. Então, vamos colocar aqui a junta. Sempre é bom conferir se todas as furações coincidem com os furos do bloco. E vamos colocar o cabeçote. Sempre é importante posicionar o cabeçote nos guias e garantir que ele está bem travado. Isso garante o correto alinhamento. Consulte sempre a documentação técnica com a possibilidade de uso dos parafusos. Existem situações que a literatura pede para trocar sistematicamente os parafusos, então sempre verifique isso antes da montagem. Outro detalhe importante também, em certos casos a literatura manda passar uma graxa específica para a montagem dos parafusos. Então sempre tome orientação lá na literatura. Agora no momento do aperto, olhamos o torque de aperto na literatura técnica e começamos do centro para as extremidades em forma espiral.
Uma vez torqueado o cabeçote, nós devemos colocar agora os tuchos e os comandos. Então este é um ponto importante, a gente deve respeitar aqui o comando de admissão, que é o comando que recebe aqui aquela polia do VVT. Ele possui aqui na parte traseira dele essa estrela, esse alvo, que é do sensor de fase. Um detalhe bastante importante, que nunca utilizar isso aqui como um ponto de apoio na hora de você movimentar o comando. Tampouco utilizar como ponto de apoio para você apertar a polia do comando, pois essa parte, essa estrelinha, ela é encaixada sob interferência no comando e se ela girar, o sincronismo do motor é perdido em relação à fase de ignição e injeção. Então tomar muito cuidado com isso, ok? Então o comando de admissão em relação ao escapamento, você não consegue inverter por causa desses dutos aqui de lubrificação. Então é impossível de você inverter entre os lados. Então nós vamos colocar agora aqui cada um dos tuchos conforme a marcação que nós fizemos de admissão e de escapamento em relação aos cilindros e posteriormente colocar os comandos de válvula no lugar. Vale ressaltar a necessidade de passar aqui nesse cavalete a junta química, a cola, para montagem. Uma vez montado aqui o cavalete dos comandos de válvula, nós vamos proceder aqui na montagem dos retentores de válvula, os retentores dos comandos de válvula, utilizando também a ferramenta específica. É chegado o momento de montar os dois retentores. Para isso utilizamos a ferramenta conforme descrito na literatura técnica. Vamos colocar aqui os retentores manualmente com muito cuidado no lugar. Vamos apoiá-lo aqui em toda a extensão. Mesma coisa o de admissão. E vamos apoiar a ferramenta de forma uniforme aqui em cima. E com um martelo de plástico de neoprene, vamos empurrando o retentor de forma bem suave no seu alojamento, sempre batendo ao redor da ferramenta. Muito bem, uma vez encostado em toda a extensão, observamos o correto posicionamento do retentor. Vamos fazer agora o lado de admissão do mesmo modo. Perfeito. A ferramenta garante com que o retentor seja posicionado exatamente no ponto correto. Vamos à etapa agora de montagem das engrenagens do sincronismo aqui, da correia. Uma vez montada aqui as engrenagens, vamos colocar as ferramentas para sincronismo. Vamos começar aqui pelo escapamento, colocando o pino. Ok. E passamos aqui para a engrenagem da admissão. Em relação à correia dentada, é importante sempre obedecer aqui o sentido de montagem. Então o sentido aqui, a seta, indica o giro, o movimento no sentido horário. Então a gente tem que montar a correia no sentido de movimento do motor. Vamos começar aqui pela engrenagem do virabrequim. Vamos passar aqui pela bomba d'água, rolamento de apoio e também o esticador.
Vamos engatar aqui no comando de escapamento. Trazemos aqui agora para a admissão. Vamos distribuir de forma regular aqui a correia por toda a extensão das engrenagens. E agora sim, vamos efetuar aqui o giro no rolamento esticador, de modo a que esta ponteira aqui se alinhe com esta marcação aqui. Uma vez posicionado aqui tudo, devemos remover as ferramentas que travam o virabrequim e os comandos, efetuar algumas voltas no motor e voltar a colocar as ferramentas para checar se realmente o sincronismo está correto. Verificamos as ferramentas, coincidem, virabrequim, comandos e aqui sim o rolamento esticador está na sua marcação. Isso indica que o sincronismo está perfeito. A partir desse momento, nós vamos montar toda aquela parte periférica do motor, tampas de válvulas, coletores, carenagens, embreagem. Esses procedimentos são clássicos da rotina sua aí de trabalho no dia a dia. Não temos diferença nenhuma, ok? Chegamos ao final desta videoaula. Espero que você tenha aproveitado bastante os conteúdos que aqui ministramos, que você utilize a literatura técnica como a sua principal parceira na reparação do motor EC5 e que você tenha aí bons estudos. Um grande abraço e até breve.